Primeira história. Primeira história. Eu jogava futebol no Goiás. Eu era do time de base do Goiás. E eu me achava um craque. Você sabe que modéstia não é exatamente a minha... Não, uma qualidade mas que eu você tenho. achava ou realmente... Não, eu não era. Ué, mas você tava no Goiás, cara. Não, mas eu... mas a base é um funil que depois fica muito estreito. Você não tem noção de tanto perna de pau. Se você acha, por exemplo, o fulano do meu time é perna de pau. Cara, ele era o craque da base, velho. Ah, é? É. Entendeu? Então tem a base... O cara que, quando vai pro profissional, ele já passou por peneira, Peneira, É mesmo, treino. Ele vem treinando desde os 12 anos de idade. E o que é pior, a gente, por exemplo, eu chegava numa pelada, eu jogava bem pra caramba. E aí você acha que você... É claro, na pelada você desequilibra. Mas lá no profissional a conversa é outra. Eu treinava lá e eu me achava muito bom. Que posição? Só que... Meia esquerda. Tá. Só que eu era reserva e a grande maioria das vezes eu nem era chamado pro jogo. Na época eram 18 que eram chamados, a base tinha quase 40 meninos. Caramba. Então 18 eram chamados pro jogo, a maioria das vezes eu não era chamado. Quando eu era, ia pro banco. Então não tinha vez, hora nenhuma. E o lateral esquerdo chamava Sil Farley. Nunca esqueci o Sil Farley, não sei o que é feito. Sil Farley, olha que nome de lateral esquerdo maravilhoso. Sil Farley pela ponta. Sil Farley domina. E aí o Sil Farley, eu falava pra Sil Farley. Eu falava, Sil Farley, você é o novo Roberto Carlos. Por quê? Porque eu achava que Sil Farley Ele chutava pra caralho. Ele chutava, cruzava como ninguém, corria pra caramba, um fôlego... Peraí, estamos falando do Roberto Carlos jogador. Jogador, é. Porque não corre legal. Não ia ser meio manco, né? Tal. Aí o Sil Farley, eu falava, Sil Farley, olha pra você ver como a minha visão de futebol era distorcida. Eu falava, Sil Farley, você é o novo Roberto Carlos, cara. E eu era reserva, e eu nunca pegava, fui reclamar com o presidente do clube. Porque você achava melhor do que o cara. Presta atenção, eu não fui, olha o meu nível. eu não fui reclamar com o treinador, eu fui reclamar com o presidente do Goiás. Eu falei, não tem lógica eu ser reserva. Você tá zoando. Você tá de zoeira? Eu? Habilidoso? Bonitinho, ó. Tô aqui pronto pra dar uma entrevista. Entendeu? Corro bem. Batalho pela bola. Você já se imaginava estando lá fazendo o gol do título. Cada banho meu era uma entrevista pós-Copa. Entendeu? Pra cada banho que eu tomava, eu dava uma entrevista pra Globo, agradecendo minha família pela Copa do Mundo. Professor, eu queria muito agradecer, porque as pessoas que acreditaram em mim, cada banho era uma entrevista diferente que eu dava. Aí, eu fui reclamar que... Eu falei, olha a falta de ética do sujeito que vai reclamar com o presidente do clube e ainda fala assim, o cara que é titular é lento, não é bom igual eu, que ele não tem a habilidade que eu tenho, talvez ele chute melhor. Esse titular era o Danilo. O Danilo do Corinthians, o Zidanilo. Você tá zoando. Eu juro pra você. O quê? Você falou, você poderia... Eu achava que eu era melhor que o Danilo. Pior, você poderia ter destruído a carreira de um dos maiores ídolos do Corinthians. Cara, um cara que foi campeão mundial pelo São Paulo e pelo Corinthians. Só isso. Só. E eu achava que eu era melhor que ele. Eu não sabia dessa história, velho. Eu fui terceiro reserva do Danilo. E eu achava de uma injustiça. E o presidente falou o quê pra você? Cara, eu não lembro direito, mas eu acho que no fundo ele só deve ter feito assim. Esse cara tá de brincadeira comigo, sabe? Porque é muita cara de pau. Eu acho. Mas, cara, deve ser uma coisa normal, né? Ele falou, mais Sim, um. Lá vem o moleque pedante, achando que é melhor que o Danilo. Você era reserva do Danilo. Eu era terceiro reserva do Danilo. Tinha um cara ainda pra você. Tinha um cara na fila ainda. Você queria pular à frente desse cara. Eu queria... Não. Mas você chegou a ser titular? Alguém machucou? Não, nunca. Eu treinava legal, cara, mas... se você fosse titular, mudava a sua vida totalmente. Cara, pode ser que sim. O que aconteceu é o seguinte, eu nunca fui profissionalizado. Então, eu cheguei até o sub-20, que era o limite. Aos 21 você tinha que profissionalizar, não. Nada? Nada. Aí, nessa época, eu tinha acabado de largar jornalismo. Não, eu tava fazendo direito. Porque eu comecei a fazer 7 faculdades já. E não terminei nenhuma. Sério? Sério. Aí, depois o papo... Calma aí, não vamos abrir essa aba ainda não. Aí, eu tinha largado jornalismo, tava fazendo direito e queria largar direito. Porque eu tava de saco cheio com direito. Aí eu prestei vestibular na Unesp. Cara. Eu fiz 3 anos, cara. Aí eu prestei vestibular aos 21 ali e fui fazer Unesp, em Bauru. Tem nada a ver com Goiânia. E eu não conhecia Bauru, era uma cidade que eu só fui morar, assim... Depois eu me apaixonei por Bauru. Hoje é uma cidade que eu tenho paixão por ela, mas na época eu não sabia o que era. E eu fui pra Bauru. Quando cheguei lá, tem o Noroeste de Bauru. Aí eu cheguei a fazer uns testes e uns treinos com o Noroeste de Bauru, mas eu já tinha 21 ali. Aí já não é... Aí eu fui fazer uns testes
O ideal é começar mais cedo. Você tinha que começar mais cedo. Aí eu expliquei e tal. Mas pra você ter uma ideia, o tanto que eu era pedante, que eu não tive coragem de dar uma indicação pra galera do Goiás me dar uma indicação pro Noroeste. Eu cheguei e falei assim, olha, treinei no Goiás, tem uma indicação? Eu falo, não tem o telefone de ninguém, sabe? Eu perdi. Eu perdi, mas é uma doideira. Aí eu não tinha essa... Aí eu fiz uns testes no Noroeste, mas lá a faculdade também era de manhã e de tarde, não tinha condição. Nem lembro, assim, se eu realmente fui dispensado ou eu só parei de ir. Mas você é um cara... tirando esse barato de, claro, você não seria o titular no lugar do Danilo, mas você jogava bem naquela... Jogava bem. Pra pelada. Pra pelada. Na pelada você arrebentava. Na pelada eu ia super bem, assim, mas era isso. É aquele que todo mundo fala, pô, você tem que jogar em tal lugar e tal. Mas é isso que faz a... Cara, vamos trazer pra nossa realidade. É isso que eu ia falar. É o cara do churrasco, o cara do churrasco que fala assim, ele é engraçado pra caramba no churrasco. Tá todo mundo bêbado, todo mundo é amigo dele. Aí ele é super engraçado. Aí alguém tem a brilhante ideia de virar pra ele e falar assim, cara... Você tem que fazer stand-up. Esse negócio que o pessoal faz. Esse negócio que o pessoal faz ali. Stand-art aí, comédia stand-art, vai lá fazer. Você vai lá, você vai arrebentar esse povo, porque eles não sabem nada. E aí que a gente... que é engraçado. Porque às vezes eu acho que o que a gente faz é fácil.